iniciando o registro da inquirição de Alessandro Viriato Pacheco na data de 18 de novembro de 2016, na presença de seu advogado Sérgio Augusto Costa da Silva e na presença dos delegados de Polícia Federal Alexandre Teixeira e Dr. Caio César Cordeiro. Viriato, pode começar a esclarecer acerca dos fornecedores, de toda o que acontecia lá em relação aos contratos do Instituto Novos Caminhos, lembrando que você tem direito a permanecer em silêncio e também direito ao advogado que te acompanha nesse ato aí, tá ok? Então você você fica ciente que você está direito a permanecer em silêncio. Tudo bem. Então, vou começar pelo início. Explica pra gente aí como é que você conheceu o Mohamed. O Mohamed eu conheci em amigos comuns. Eu sou amigo do Murad e ele é amigo do Murad. Eu conheci o Mohamed na casa do Murad. Já faz tempo isso? Já faz tempo, 2013, eu acho. Final de 2012, início de 2013. Qual Murad? Murad Aziza. Sim. Conheci, eu sou amigo dele, enfim. Entendi. Convivo na casa dele, ele convive na minha e tal. Frequentou, a gente sempre fomos amigos e eu conheci o Mohamed de lá. O Mohamed se titulava primo dele, né? Sim. Primo, mas enfim, eu nunca perguntei se é primo de sangue. Entendi. Ou se é primo de... porque os árabes se chamam de primos, né? Enfim, eu nunca perguntei. Como é que foi esse encontro aí? Não, enfim, ele é fornecedor do Estado, eu fornecedor, a gente ficou conversando. Aí foi quando ele disse que estaria trazendo a OS para cá, né? Certo. E isso numa conversa, afinal... Enfim, eu estou chegando já como chegou para nós conversarmos para eu prestar serviço para a OS, né? Sim. Então, antes disso, eu tinha conversado com outras pessoas para prestar o serviço para o INC. Não, ele conversou comigo, ele disse que estava trazendo isso para cá. Isso foi... Ele falando comigo que estava trazendo isso para cá, ia trazer a OS, né, o Instituto Novo Caminho. Até então eu não sabia que era o Instituto, enfim, o nome, nomenclatura, não. Ele disse que ia trazer uma OS para cá, para prestar serviços para a saúde, enfim. E como eu já prestava serviço, ele perguntou que serviço, o tipo de serviço eu prestava. Eu falei que a gente fazia manutenção predial, que já fazia no estado, com a De Flores, e com a conservação, limpeza e faturamento hospitalar. Enfim, aí foi... Aí um dado momento em... Foi quando? Assim, isso foi em 2013, final de 2013, eu acho. 2013, aí um dado momento, eu acho que início de 2014, eu não me recordo exatamente a data, ele me ligou para eu encontrá-lo, que estava indo para o aeroporto, para eu encontrá-lo. Eu encontrei ele no posto de gasolina ali no Parque da Laranjeira. Aí disse que era para eu seguir, que ele ia me apresentar o Paulo, que estava indo para o aeroporto e tal, para seguir ele, que ia me apresentar o Paulo, que o Paulo ia estruturar tudo da questão da OS. Paulo Galácio. Aí foi quando eu conheci o Paulo. Cheguei no aeroporto, no Eduardo Gomes, e ele estava... O Mohamed sempre viajou muito, né? Ele viajava bastante. Acho que por isso que ele comprou um avião. No Eduardo Gomes, e aí ele me apresentou o Paulo estava lá já. Eu acho que o Paulo estava chegando em São Paulo. Aí o Paulo veio comigo para... Isso foi quando? Eu acho que início de 2014, assim, sinceramente de data exatamente. Eu já arrumei bastante confusão com a minha mulher com o negócio de data. Sério, data, não sei mais ou menos que era, mas foi data tal, dia tal, não sei. Sinceramente não sei. Aí nós voltamos, eu levei o Paulo e a gente foi conversando a viagem, eu levei o Paulo no meu carro, fomos deixei ele na Suzano, Secretaria de Saúde. Sim. Aí a partir de lá o Paulo estava sozinho em Manaus, a gente passou a conversar. E ele montou a estrutura do projeto da OS todo lá dentro da Secretaria. Desde o início, foi lá dentro da Secretaria de Saúde. Tinha uma acessibilidade lá na Secretaria? Quem? O Paulo, o Mohamed? Tinha, né? Tinha, o Paulo estava lá dentro. Tinha sim, com certeza, não tenho dúvida. A gente estava lá trabalhando, lá montando o projeto todo dia. Mas o Mohamed não ficava lá, quem ficava lá era o Paulo. Paulo Galácio. Aí, enfim, a partir dali o cara tá sozinho aqui em Manaus, eu tive mais acesso com ele, eu sou um cara que conversa muito. Aí, inclusive o Paulo depois trouxe a esposa dele para cá, e então foi o Paulo que montou toda essa estrutura da OS. Aí o Paulo já falou que tipo de serviço que eu prestava e tal. Eu falei que tipo de serviço que eu prestava, ele disse que eu ia prestar, porque iniciou em Tabatinga, né? As unidades, a OS prestava
administrava 3 unidades, Tabatinga, Campos Sales e o Centro de Reabilitação e Dependência Química. Qual foi o que primeiro iniciou? Tabatinga. A primeira foi em Foi Tabatinga? Tabatinga. E Só que eu nunca fui em Tabatinga. Eu nunca fui. O Davi, como o Davi que era o nosso o operacional da empresa, eles que foram pra lá, a Kelly foi pra lá e tal, montar o RH e tal. Mas eu nunca fui em Tabatinga. No dia da inauguração do Campos Sales eu fui. Voltando, o Paulo então foi... Quem montou a estrutura. Montou a estrutura, o Paulo serviço que cada um ia fazer, foi o Paulo que pediu proposta, quais são as propostas de valores e tal. Foi por Paulo que eu entreguei. Mas qual era o tom da conversa já nesse momento? Ou seja, olha, vamos estabelecer aqui, tem o serviço de limpeza. Serviço de limpeza. Na unidade tal. Ele perguntava o serviço, o valor real, como é que era? Qual era o tom da conversa? Não, aí eu vou chegar lá. Certo. Eu vou chegar lá. Certo. Aí nós entregamos a proposta. Quanto é, Alessandro, para te limpar aqui essa sala? Beleza, aí faz uma proposta para limpar a sala. Beleza, eu fiz minha proposta normal com o valor que é praticado no dia a dia. Aí quando a gente... Aí iniciamos tanto é que Tabatinga a gente foi para lá, eu acho que 10 dias antes. A gente foi para Tabatinga e tava aquela confusão de inauguração lá e tal, não sei o que. Beleza. Você fala a gente, mas você tá falando do Davi... Tá falando das empresas, né? Certo, mas eu não fui, o Davi Nós, eu tô falando do grupo. Contratar pessoal, limpar lá, que tava uma imundícia lá para poder inaugurar. Aí, enfim, aí eu falei pro Paulo, porra, Paulo, eu já tinha certa intimidade com ele, enfim, também fiquei pensando, como é que a gente vai começar a trabalhar e o que foi aprovado, pô, nessa porra de pagamento e tal, como é que vai ser, as nossas propostas foram aprovadas e tal. Ele falou, tá tudo aprovado, depois a gente só vai ajustar algumas coisas. Que ajustar alguma coisa, os percentuais depois de retorno, de trazer de retorno. Mas aquela proposta que o senhor fez... Inicial, ela ia manter, ele foi aceita. Aí ele botou... Aí ia aumentar um pouquinho. Para trazer eu quero retorno. Certo. Né? É como eu estava explicando para os meninos na vinda para cá, que eu ontem também falei para vocês, eu acho que o delegado naquele dia também não entendeu, porque existem 2 momentos da gente dentro da OS, mas a gente vai chegar lá e a gente... Aí iniciou esse trabalho de Tabatinga e tal, não sei o que, quando o dia de pagar... E aí, Paulo, como vai ser? E o Paulo ficou como diretor da UPA Campos Sales, porque a Campos Sales depois inaugurou poucos dias depois. E a gente passou a se reunir lá com ele. Eu reuni várias vezes com o Paulo na UPA Campos Sales. Ele era o diretor de lá. O Paulo falava em nome de quem? Não, eu vou falar em nome do Mohamed. Falando em nome do Mohamed. Nessa época já aparecia a Priscila? Não parecia a Priscila. Não aparecia. Eu até então tinha conhecido, visto a Priscila uma vez só. Então, na verdade, quem nesse começo aí era o Paulo. Era o Paulo. Era o Paulo. E foi o Paulo que estruturou isso tudinho. Aí foi quando eu reuni com o Paulo, mas e aí como é que ficou a porra? Por isso que eu disse, cadê o Paulo? Não aparece nessa porra, porque isso foi o Paulo que fez isso aqui. Aí o Paulo, como é que vai ser? Ele disse, as planilhas já estão aprovadas, aquele valor que vocês colocaram, só que a gente vai botar um plus de 33%. Ou seja, o teu serviço era 10 mil reais, botou 33% a mais. Para vocês vão devolver esses 33%. Isso em todos os serviços? Todos os serviços. Serviços fixos que a gente fez, que era manutenção predial, faturamento, ou seja... Os 10 mil reais que você deu de exemplo aí já tinha o lucro da empresa. Já tinha o lucro da empresa. Tinha o lucro da empresa. 33 era só a devolução. Era para devolução. Era para devolução. Esse é o primeiro momento. São vários momentos. Tá, beleza. Aí ficou dessa forma. E nós iniciamos o trabalho e fiquei... quando eu falo dos serviços fixos. Dos serviços fixos, né? Que tinha, aí tinha a devolução dos 33%. Por que eu falo sempre serviço fixo? Ordinário, aquele que todo mês... Isso. É limpeza, Isso. Aí por isso que eu vou dizer depois que chega um outro momento que foi os serviços esporádicos. Certo. Que aí o serviço esporádico, a devolução era diferente. A gente ficava com 30% e devolvia 70%. Certo. Mas eu vou chegar lá, que é mais à frente. Certo. Aí logo em seguida inaugurou o Campos Sales, que eu tô falando que o Paulo ficou como diretor lá e ele que tratava disso. Certo. Aí até então não tinham recebido e tal, e ficou... Enfim, a gente ficou tocando as coisas. A gente recebeu, não lembro exatamente Demorou muito para receber? Demorou para receber. Mais de 2 meses? Mais de 2 meses, eu acho que uns 4 meses depois a gente recebeu. E inclusive nem pagaram a porra desses 10 dias. Desculpa, eu ficar. Nem esses 10 dias que a gente foi pra lá antes ficou por conta, entendeu? Nem pagaram. Eles pagaram só do início do mês e pronto, da inauguração pra lá. Eles disseram que não tinha como pagar pra trás porque não tinha como
confirmar se inaugurou, que se estava trabalhando ou não, enfim. E, então foi isso. Aí a Priscila eu conhecia, aí depois o Mohamed me apresentou a Priscila. Eu fui com ele, eu estive com ele lá no escritório que ele tinha ali na Santo Remédio, ali na João Batista. Em cima da Santo Remédio ele tinha um escritório ali, logo no início. Aí foi quando ele me apresentou a Priscila. E ele disse que a questão operacional financeira, ela que iria tratar. Que a devolução era para ser feita com ela. Eu nunca entreguei dinheiro para o Mohamed, nunca. Depois algum. Quem tratava de dinheiro era a Priscila. Sempre tratei de dinheiro com a Priscila, né? Enfim. Inclusive, tem o Edson lá, que era o segurança dela, que ficava na porta dela lá, sentado. Ele via toda a movimentação. Então, Edson Porcino? Eu não sei se é. Policial civil. É o policial civil, é. Então ele via todo o meu movimento, inclusive ele foi algumas vezes no banco sacar dinheiro comigo, fazer escolta de dinheiro. Ah, tá. Para você devolver. Eu devo. Essa questão da devolução era tão tranquila, tão normal, que, enfim, eu tinha lá do Atlântico, depois eu tinha cartão de lá, para não ficar o registro da minha entrada e saída. Então eu entrava lá no Atlântico, aí eu tenho até o cartão, acho que está na minha bolsa, está possível lá na minha carteira. Eu tenho o cartão lá do Atlântico. Então quem via o movimento da minha chegada lá, eu chegava com mochila, com bolsa, com sacola, sempre foi com... E tinha uma menina que trabalhava dentro da sala dela, que eu acho que via o movimento dela de contar dinheiro. Depois era contado, né? Porque... Era a Bruna? Você lembra? Não lembro o nome da menina. Eu só dizia boa tarde, bom dia. Era uma magrinha aqui do lado. Mas eu nunca tratei com ela só. Porque eu entrava muito rápido lá, deixava os papéis anotados de quanto era, né? Quanto tinha. Porque já tinha um valor fixo de deixar, o combinado, então já. E às vezes eu não conseguia sacar e trazia quebrado. Dentro do meu aparelho, do meu celular, às vezes eu tirava foto do dia e o valor da data que eu fui lá entregar. Certo. Se vocês abrirem lá o meu celular nas fotos, tem algumas fotos de valores e datas. Eram valores que eu entreguei para ela, que eu ia lá entregar, e a data que eu fui. Porque, tipo, eu tinha 600 mil para entregar. Aí, às vezes, eu conseguia viabilizar 300, eu ia lá e entregava, enfim. Aí, quando fechava tudo, ela só dava ok e pronto. Mas voltando lá só pra gente situar aqui. Tá, voltando lá. A gente está em 2014. A gente está correndo. Início do serviço. Trata uma situação depois, né? Beleza, isso. E ali, nesse primeiro início aí, só tinha a Tabatinga e a UPA, né? O primeiro foi Tabatinga e depois foi a UPA. Né? Só foi mais na frente, lá para setembro. Isso. Mas quando inaugurou o CR, aí foi tocando isso aí, a gente foi recebendo e já foi entregando. Vocês sempre ficaram nessas áreas de limpeza, faturamento e manutenção predial. E lavanderia? A lavanderia fazia. A lavanderia fazia a gente depois fez Tabatinga, mas aí que tá. O Campos Salles, mas aí que eu vou chegar no Campos Salles ainda. Na lavanderia. Que foi quando o Gilberto brigou, porque quem era lá era o Gilberto. Quem fazia, né? Gilberto é nosso conhecido e tal, tem um respeito, mas ele é nosso concorrente, né? Porque lá ele brigou com o Mohamed, eu acho que questão de devolução de dinheiro, eu sinceramente não sei. Não sei que o Mohamed ficou puto com ele. E disse que eu ia assumir o serviço dele, até porque a gente já sabia, fazia, né? Fazia pro Estado, fazia. Aí a gente assumiu o serviço deles, mas foi outro momento, eu vou já chegar lá. Certo. Pois é, enfim, a gente começou a fazer o serviço, foi quando eu conheci a Priscila e eu devolvi o dinheiro para a Priscila, esses 33% do valor fixo, dos serviços fixos, né? Do serviço fixo que nós prestávamos no Tabatinga, serviços fixos que nós prestávamos. O senhor está com alguma dúvida? Não. Quer que eu explique alguma coisa? É só o seguinte, esses 33%, você sempre calculava em cima do pagamento que você recebia, esse valor? Não, era em cima do bruto da nota. Em cima do bruto da nota. E esse dinheiro você sacava direto da sua conta, valorizado? Não, eu sacava, porque no banco, depois eu criei uma relação com o banco, que às vezes eu ia lá fazer previsão, aí os meninos, tu não quer levar dinheiro e tal, tu quer levar logo? Então, por isso que em alguns momentos eu levava um pouco lá, deixava lá com ela, não ficava andando com dinheiro. Porque às vezes, quando a gente vai chegar lá nas outras empresas também, vocês vão perceber, porque às vezes eu tirava o dia para arrecadar dinheiro, tipo quarta-feira, aí cedo eu já ia e tal, eu pegava o dinheiro das nossas empresas, pedia pro Davi resolver a parte da empresa aí, quando ele não conseguia sacar lá,
no Bradesco, que era da Deflores, e às vezes ele transferia dinheiro para minha conta lá no Banco do Brasil, que eu tinha mais facilidade de sacar dinheiro, porque banco privado é mais complicado você tirar cifras mais altas, né? Aí as outras empresas também traziam para mim. Aí eu arrecadava, passava no final do dia, eu ia levar para a Priscila. Né? Inclusive eu acho que algumas conversas que eu tive com ela pelo Telegram, vocês têm que ver, eu tô indo aí, eu levando dinheiro. Toda vez que eu dizia, eu tô indo aí, me espera, eu tô chegando, era levar dinheiro por aí. Tô indo aí com você, né? Ó? Tô indo aí com você. Tô indo aí com você, tá ok? Tá, que horas vai estar aí? Era isso. Sempre foi. Com raríssimas exceções. Sempre foi para levar dinheiro. A devolução você fazia era o quê? Não tinha. Tem que devolver 3 dias, 4 dias depois que recebia? Não, porque eu sempre cumpri muito com isso. Às vezes eu recebia. Ela avisava, né? Foi pro banco. Aí se aparecia lá, eu já sacava, logo dava um jeito de sacar. Eu acho que por isso que eles gostavam de trabalhar comigo, porque eu tinha essa relação de não ficar. Eu dizia que eu não ficava queimando velho com o dinheiro dos outros. Eu sacava logo, dava meu jeito, os meninos agilizavam, vinha lá no banco. Aí às vezes eu ia lá para não ficar com volume no dia, aí pede para carro forte vinha, às vezes quando eles tinham lá no caixa, eles já me davam, eu já ia embora. Tanto é que se você ver a quantidade de saque que eu fazia lá, era assim. Eu quase. Por isso que eu tinha essa boa relação com o Banco do Brasil, porque lá naquela agência eu estou desde 2005 lá. Foi quando eu abri minha empresa, em 2005. Então aquela agência eu sempre tive uma boa relação lá. Eu acho ela insegura, mas como eu tinha uma boa relação, eu ficava lá. E depois eu mandei blindar meu carro, aí eu fiquei mais seguro ali. Aí. Certo, pode continuar, seu raciocínio. Eu tô voltando lá pra UPA, aí depois das entregas do percentuais. Então como é que a gente calcula quanto que eu dava para eles? A gente precisa somar as notas fiscais do mês, dos serviços de faturamento, do serviço de limpeza. Eu tô riscando aqui, tem problema? Pode riscar. Eu tenho mania de falar escrevendo aqui. De manutenção predial, soma tudo e... Isso de cada unidade ou somava tudo de todas as unidades? Não, isso aqui eu tô falando do início lá de Tabatinga, né? Aí depois soma de todas as unidades. Entendeu? Mas o percentual era 33% em cima do bruto. Certo. 33% também. Tanto é que um dia eu tava na Cefaz, a gente teve um problema lá com uma certidão, eu tava na Cefaz e encontrei o Mohamed lá embaixo. E eu falei pra ele que essa porra tava ruim porque a gente tinha iniciado lá em 2014 e a gente tinha uma carga tributária diferente, né? A gente tinha do Simples Nacional, depois a gente saiu e enfim. Aí teve as questões trabalhistas, que o salário do pessoal foi aumentando e essa porra continuava esse mesmo valor, tendo que devolver. Ou seja, eu tava me fudendo, uma hora eu tava pagando pra trabalhar. Aí ele disse que ia analisar isso e tal, não sei o que, mas aí foi depois quando surgiu, mas aí foi quando surgiu as outras notas, os outros serviços. Que ele me chamou, que ele disse, não, eu vou te ajudar de outra forma, eu vou te chamar. Só continuando lá, aí você somava o bruto das notas? Das notas, somava aqui, os brutos das notas, né, do faturamento, da manutenção predial, do não sei o que, da limpeza. Aí depois que entrou o serviço fixo também de lavanderia lá do Campos Sales, e entrou o serviço fixo de limpeza do centro de reabilitação. Então tinha serviços fixos aqui. Aí o valor também, 37% do fixo. Eu devolvia para ele, entregava para ela esse valor. Chegamos lá, chegamos no fixo, aí até quando ele brigou com o Gilberto. Não, ele brigou com o Paulo primeiro, o Paulo foi embora. Como é que foi essa relação? Ele disse que o Paulo roubou ele. Ele que falou isso? Ele falou para mim. Mas o Paulo estava tendo, o quê? Tirando dos empresários também? Era. Mas o Paulo nunca pediu nada de mim. Eu achava ele um cara extremamente sério nesse sentido. Mas você já pagou viagem pra ele? Ele viajou comigo, mas não paguei viagem não. Ele, na verdade, eu tava liso na época, ele me emprestou foi dinheiro para eu pagar e depois devolvi o dinheiro para ele. Ele não tinha relação. A única coisa que eu dei pro Paulo uma vez foi um computador, mas eu dei porque ele gostava do computador Vaio que eu tinha, o Sony Vaio, que tinha touchscreen e tal, eu dei um igual para ele. E aquela anotação na sua agenda lá, que você anota lá, você, sua mulher, ele, a mulher dele, o viajou comigo. Davi, ele viajou comigo. E tinha somas lá dos valores. Quanto que era, né? Tal, coisa, era. Aquilo ali, né? E cartão de crédito e tal. Você está falando que você não pagou a viagem para ele? Não paguei a viagem com ele, não. Porque a gente foi pro Beach Park, né? Sim. Foi pro Beach Park. E lá no Beach Park a gente tinha um sistema de pontos que a gente paga mensal para
Para depois, então, eu posso convidar os amigos e tal, não sei, uma pontuação que você faz para ter direito a quarto e tal, hospedagem, não sei o quê. Então, eu paguei o quarto dele também, o Davi foi, minha sogra, foi um monte de gente comigo. Você pagou tudo? Eu paguei tudo na minha pontuação. Quanto que ia dar aquilo dali, depois ele tinha que me pagar para bater. Aí ele teria que restituir. Ele restituiu isso. E depois, tanto é que ele me prestou dinheiro até para viajar, que eu estava liso nesse dia. Você chegou a cortar a amizade com ele? Eu cortei a amizade com ele. Por que vocês cortaram a amizade? Porque o Mohamed disse que ele estava roubando ele e ele se eu continuasse com ele, ele achava que eu e o Davi que estávamos dando dinheiro pro Paulo. Entendi. Tanto é que ele mandou, no dia que ele me chamou lá para falar isso, eu fui lá na casa dele, né? E ele mostrou filmagem do Paulo lá no meu escritório, mas o Paulo ia lá, tinha uma relação de amizade mesmo, e teve uma vez... Mostrou filmagem de você? Do Paulo, lá no escritório, lá no meu escritório. E lá no seu... Como que conseguiu essas imagens? Ele mandava alguém seguir, por isso que eu tô dizendo, eu fiquei com medo do Mohamed, dar um monte de policial. Ele mandava seguir você? Manda assim o Paulo, Aí... Ele mandava policiais fazer isso? Provavelmente, né? Provavelmente. Inclusive tem uma história que o Paulo falou que o notebook dele sumiu de dentro lá no shopping, que ele acha que foi o Mohamed que mandou tirar também. Do shopping Ponta Negra, ele estava lá com o carro dele, e arrombaram o carro dele e tiraram o notebook dele. E tinha uma boa relação com o Paulo, eu achava ele viajou conosco e tal. O filho dele brincava comigo, então estudava no meu colégio comigo. Aí depois o Mohamed pediu que era pra... Você lembra disso aí? Foi já em 2015? Acho que 2015, foi 2015, porque a gente viajou de férias em 2015. Início de 2015. Logo que a gente chegou de férias, eu cortei a relação com ele. Porque logo que chegou de férias, tanto é que quando eu saí, o Mohamed disse que descobriu que eu ia viajar com ele, no dia da minha viagem ele me chamou lá. Exatamente no dia da minha viagem. Se eu ver o dia da viagem, eu tenho que ver com a Cris, que a Cris que é metódica com essas porra. O dia que a gente viajou, ela sabe. Então, exatamente no dia da viagem, ele me chamou lá e falou que o Paulo estava roubando ele, me mostrou essa filmagem no DVD, que achava que era eu que estava dando dinheiro para ele, não sei o que. Aí eu tive uma confusão com ele, com o Mohamed. Eu disse que eu nunca precisei roubar ninguém, porque eu sempre fui sério. E outra coisa, naquele momento ali eu já tinha dado quase 3, 4 milhões para ele, de volta ali, de retorno. Como é que eu vou estar roubando 20 mil reais dele? Porra, era isso. Aí tive uma discussão feia com ele. Né? Eu digo, se tu... O argumento do Mohamed foi esse. Era pra que eu me afastasse do Paulo e não queria mais que o Paulo ficasse aqui. Que o Paulo tava roubando ele, que o Paulo foi infiel com ele e tal, foi sem sacanagem. Paulo, alguma coisa assim? Ele disse que era um filho da puta e tal, que merecia porrada e tal, nesse sentido, né? Você não sabia de outras coisas, além disso, não? Você não sabe mais nada? Não sei. Mas o Paulo, eu tinha medo dele também. Até porque eu viajei com o Paulo, a gente conversou sobre isso. A mulher do Paulo tinha medo dele também. Do Mohamed? Do Mohamed. Então, aliás, a forma que ele se comportava é amedronta, né? Tá andando com um monte de policial. Né? Tô falando. O Mohamed andava com uns 10 policiais, 15 policiais. O Haroldo, que enfim todo mundo conhece, que era o chefe da segurança dele, o Coronel Haroldo. Enfim, todo mundo conhece. Então, então essa estrutura aqui de percentual dos 33%, isso aqui foi o Paulo que montou. Foi o Paulo que montou. O Paulo Galassi montou essa estrutura. A gente entregou a proposta normal. Quando nós fomos chamados para emitir as notas fiscais, que já, eu reuni com o Paulo, nós reunimos lá na UPA Campos Salles, aí o Paulo disse que era para fazer a nota com um acréscimo de 33%, que era o dinheiro para devolução. Aí, vou devolver para quem não, o Mohamed vai te chamar e vai ver depois para quem para devolver. Como é que tu faz? Só que o Mohamed sempre fez, como eu disse, ele sempre teve uma vida muito corrida, né? Não dá para ele operacionalizar essa porra aqui, não dá para ficar. Aí ele me apresentou a Priscila, a Priscila que vai cuidar das coisas. A parte financeira ela vai tocar, pode entregar tudo para ela. Vai... A Priscila era a peça-chave ali para ele. Era, sem dúvida. Os interesses dele chegavam. Teve um momento que eu já não falei mais com ele, por exemplo, dessa do percentual das notas depois de 70%, eu falei com ele, ele disse só o que ia fazer, mas não disse como. Ele disse, a Priscila vai te dizer como é que vai fazer. Entendeu? Então a Priscila era o braço financeiro dele. Ela que decidia as coisas nesse sentido. Ela decidia depois de serviços, como é que a gente ia fazer. Chegamos aqui nos 33%, aí iniciamos o centro de reabilitação, dependência química.
Eu posso tomar uma água no banheiro, bora. Que é outro momento. Você vai contar outra história? Já é outro. No 33% a gente fechou aqui. Certo. Né? Como é que a gente chegou nos serviços fixos. Né? A gente chegou aí. Tá, a gente vai interromper então a primeira parte do vídeo e a gente continua daqui a pouco. Reiniciando a segunda parte do registro da requisição de Alessandro Viriato Pacheco na data de 18 de novembro de 2016, na presença de seu advogado Sérgio Augusto Costa da Silva e dos delegados de Polícia Federal Alexandre Teixeira e Caio César Cordeiro. Pode continuar, Viriato, seu relato. Pois é, doutor. Então, enfim, a gente chegou nessa questão dos valores fixos agora. Eu sou responsável, sou responsável pelas 3 empresas do grupo econômico, desde Azevedo Flores, que é a De Flores, KRV Pacheco, que é a Voltaire, e Alessandro Viriato Pacheco, que é a razão social da empresa Amazônia Gestão Hospitalar, que é a minha empresa. Ô, Alessandro, você me confirma, na prestação de contas do INC, para a unidade de Tabatinga, por exemplo, consta a empresa Alessandro, que é a Amazônia, Isso. Para manutenção predial, faturamento, Isso. conservação, limpeza e agente de portaria e jardinagem. Alessandro Viriato? Assim, na prestação de contas. Eu sei. Na prestação de contas. Eu sei. A Deide Azevedo Flores tem para manutenção, Sei. para Tabatinga, e também conservação, limpeza, agente de portaria e jardinagem. Doutor, é assim, eu sinceramente, logo no início houve muita confusão com isso. Com que empresa ia prestar o serviço e tal, não sei o que. Até dentro do meu grupo econômico, eu, a KRV Pacheco, a Alessandro Viriato Pacheco e a Deide Azevedo Flores. Porque não existiam os contratos firmados. Não existiam os contratos firmados, então a ordem dos fatores não altera o produto. A gente prestar serviço, as 3 empresas, e eu devolvi o dinheiro, que é de notas fiscais, que nós éramos responsáveis. Então não tinha sobreposição, não quer dizer, não tinha a De Flores e a Pacheco recebendo pelo O meu serviço, não tem como. O que pode acontecer é confusão. Confusão. Não existe hipótese alguma isso aí. Entendi. Entendeu? Mas aqui, dentro do grupo econômico, a questão dos 36%, quando gerava o valor lá total, a gente devolvia. Entendi. Então, só para confirmar, então tinha em Tabatinga a manutenção predial, que era a Amazônia, né? Alessandro. Isso eu só tá falando no início, né? Faturamento. Faturamento. Aí vem a limpeza, que era a De Flores, é isso? No começo, né? Isso mesmo. E a manutenção. De Flores também? De Flores, né? Que era esse o grupo econômico, o serviço do grupo econômico. Que o grupo fazia. Era. Entendi. Ô Pacheco, você devolvia 33%, né? Essa era a parte dele. Qual que era a sua parte nisso aí? Além do seu lucro como empresário? Não tinha nada, né? Nesse aqui já tinha um lucro do meu como empresário. Na hora que eu fiz a proposta. Na hora que você fez eu não tinha mesmo. Qual que era o seu lucro ali? A gente trabalha com 10%, né, de taxa administrativa 5 e 5 de lucro presumido, né? Lucro real. Porque as planilhas que a gente apresenta, seja se vocês pedirem para eu fazer uma cotação aqui, para a PF, eu vou entregar as planilhas que a própria Cefaz mostra, né? Já dá o valor mensal e as planilhas vão se compondo, os preços vão se compondo. Aonde que dá para oscilar no preço de um concorrente para o outro? No valor da taxa administrativa lá e no lucro real, no lucro presumido, no lucro real, o lucro administrativo ali, que dá para oscilar em 20%, 10%, 5%, é isso. E valor porque, só imaginar, o tributo é fixo, o tributo trabalhista é fixo, o salário é fixo, enfim. Senão não dá para ver a concorrência. Existem diversas formas de fazer esse desvio, né? A forma de você trabalhar com essas planilhas. Não, aí você ajustava para baixo depois a planilha. Né? Por exemplo, quando eu entreguei a planilha para eles, quando a gente entregou a planilha para eles, foi no valor normal. Que se pratica normalmente. Que era que eu quero então que você esclareça isso. Quando houver aquele, igual você falou, 70%, 30% que não houve. Mas isso aí é no momento que eu vou chegar agora. Então tá bom. Tá bom? É isso aí que eu vou esclarecer desse momento aqui. Tudo bem? Então dos 33%, que é aquele valor, aquele momento que eu falo que é dos serviços fixos, né? Aí quando o Gilberto, o Mohamed brigou com o Gilberto, que foi, eu acho que por alguma situação de repasse que ele não trouxe e tal, que o Gilberto é conhecido no meio empresarial de não cumprir acordo.
ele me chamou e disse: Alessandro, tu vai assumir os serviços do Gilberto e tal. Que até então nós não prestávamos serviço. Quando abriu o centro de reabilitação de dependência química, nós não ficamos com a limpeza lá. A única coisa que eu fiquei lá foi com o faturamento. No início da inauguração do centro de reabilitação de dependência química lá na estrada, o único serviço que nós fazíamos lá era o faturamento. No início da operação deles lá. Com a empresa Amazônia ou era com a KRV, eu não lembro qual. Aí depois, quando houve a briga do Gilberto, foi que nós iniciamos os serviços de limpeza lá, que eu iniciei com a Deflores. Nós iniciamos com a Deflores. Aí esse serviço, o de faturamento, aí o serviço da Deflores passou a ser fixo também. Né? A gente iniciou o serviço mensalmente, passou a ser fixo, ou seja, enquadrado nesses 33%. Para vocês é muito tranquilo saber qual é as notas que haviam esses 70%, porque é as notas que eu enviava do meu e-mail para o e-mail da Priscila. Todas as notas que eu enviava do e-mail meu para o e-mail da Priscila são as notas que tinham essa situação dos 70%, 70-30. Nós ficávamos com 30% e dávamos 70% para eles, devolvia 70%. Porque não havia nenhuma prestação nesse não havia prestação, eu já te explicar por quê. Aí foi quando o Mohamed me chamou e tal, a gente vai ter que fazer um serviço de vigilância, que era, depois eu coloquei lá RMS, né? Segurança. Aí tem o serviço do lago para fazer lá, que era o serviço do lago, e os serviços do lago, o serviço das câmeras. Aí eles disseram o seguinte, aí depois a Priscila me falou, ele disse: a Priscila vai cuidar de você, vai ver com você outras coisas que tem que fazer lá. Trata com ela e tal. Eu sempre falei com o Mohamed muito rápido, né? Eu encontrei com eles em situações, por exemplo, eu fui para o aniversário da filha dele, mas a gente não tratava disso. Enfim, em outras situações. Mas para tratar de negócio, eu fui lá, tratava muito rápido, porque ele dizia que a Priscila que ia viabilizar tudo, né? Aí quando foi um dia, a Priscila me falou: a gente fez a gente fez uma prestação de contas, tem uma sobra de dinheiro aqui. A gente precisa torrar esse dinheiro. Aí a gente pode fazer, eu emiti umas notas na Moema, eu acho que 2 notas só, na Moema, que é na Marco Antônio Barbosa, e a gente vai aumentar o quantitativo, tanto é que aumentou o valor do, eu não lembro se foi de 100 para 130 pessoas, porque aumentar a limpeza lá do centro de reabilitação, nós aumentamos o valor. Aumentamos o quantitativo de pessoas que mandamos para lá, a gente mandava, parece que 100, eu não me engano, eu estou falando hipoteticamente, mandava 100, ele disse: a partir do mês que vem tu vai mandar 130, que automaticamente vai aumentar o valor, e vai aumentar o valor do percentual que vai trazer, os 33% que vai valer. Né? Aí ela disse outra coisa: a gente precisa inventar outro serviço de limpeza, que é pra gente também trazer o restante, porque parece que tinha, pelo que eu entendi, parece que tinha que direcionar, né, um valor, um percentual para limpeza, um percentual para publicidade, um percentual era, o recurso era, pelo que eu entendi, o recurso era para cada um para uma coisa. Sim. Aí foi quando entrou as notas do... Não. Foi quando entrou as notas que eu acho que a gente fez na KRV algumas, fez inclusive na Deflores também, depois fez na Alessandro Viriato Pacheco. Mas é aquela situação, às vezes é o mesmo serviço, mas nunca houve no mesmo mês a nota para a mesma empresa. Aí que entrou o serviço de duto, eu acho que tem de duto, de peça de calha, de duto, não sei o que, isso aí a gente só fez uma vez lá. Né? A calha é aquela... a limpeza, os dutos, isso. E foi um valor... Só para... É porque você pulou aí, e senão depois vai ficar confuso. Tudo bem. E esses serviços foi em 2015 para cá, né? Esses de... Assim, porque eu estou ainda aqui para a gente quantificar um pouco essa questão do lá no começo. Tá. Do serviço, porque aí depois a gente entra nessas outras empresas que então, é justamente... Tudo bem, mas eu achei que não, porque pra mim tinha fechado no começo. É só pra deixar claro que às vezes esses 33%, basicamente, o que acontece? Então, na prestação de contas do INC,
vinculada às suas empresas, a Alessandro, a De Flores e a KRV, esses serviços fixos, então, para se ter uma ideia do que é devolvido, é só calcular ali 33% em cima do valor cheio. Isso, do valor cheio da nota. Que era o valor que eu devolvia para a Priscila, né? Aqui a gente, só para exemplificar. Aqui a gente tem a nota 334 da Amazônia, que é referente ao serviço de limpeza na UPA Tabatinga no mês de junho de 2014, no valor cheio de 187 mil e fração, 334,24. Né? Então, 33% em cima desse valor. Em cima desse valor era devolvido. Devolvido para a Priscila. Devolvido. O resto o resto não tinha para pagar o serviço mesmo, realizado. O serviço era realizado. Isso. Nesse momento foi todo aí. O momento que eu passei a devolver 70 e ficar com 30, foi no momento que no centro. Essa questão de 70, 30 só acontecia no centro de reabilitação. E nem em outra unidade mais. Então essa questão de 33% foi no serviço da unidade Tabatinga e na Campos Salles, desde o começo até o fim. Então 33% dali do que foi faturado pela sua empresa, pode-se dizer que foi devolvido. Foi devolvido. Né? Foi. Que isso pode ser compatível com saques que o senhor fazia da sua conta. Com certeza, e é o que eu estou falando, eu não sei se na busca e apreensão fizeram, porque minha irmã disse que deixaram muito documento lá dentro da minha. Vocês poderiam até ir lá se depois não achassem, enfim, ainda deve estar lá, que eu disse que não era para mexer em nada. Atrás da minha cadeira, na minha mesa, assim como se fosse lá no canto, tem um bolo de papel lá escrito com a minha mão lá. Aí tem lá o valor da empresa que era para eu devolver, o valor cheio. Tem lá a mão, tudo escrito, quanto que eu devolvia para ela. Às vezes eu marcava aqui, tipo, vai dar 600 mil. Aí era aquilo que eu falava, né, que às vezes eu não conseguia sacar os 600, aí dava 100 e aí ia fracionando. Aí no meu celular, às vezes tem algumas fotos lá, porque eu tirava a foto, marcava no papelzinho, tipo 100 mil. Aí colocava a data lá. No meu celular tem isso, vocês procurarem. Que era justamente pro meu controle. Aí depois eu anotava, porque às vezes eu saía do banco para estar andando com dinheiro, eu saía do banco direto para lá. Aí depois, quando eu voltava pro escritório, eu anotava dado baixa lá nesses papeizinhos que tem lá atrás, que eu acho que eu fui prudente, mas agora eu acho que vai me salvar. Então tem isso lá tudo à mão, escrito à mão. Atrás da minha mesa lá, onde eu fico. Não, perfeito. Não, eu acho que na busca preço pegaram porque era muito papel lá e levaram tudo. Então vocês têm isso aqui, entendeu? Certo. Fechou aí? Aí surge a questão do 70%, né? Que seria. Não, aí a gente vai pro centro de reabilitação, que é a inauguração do CDQ que foi que passou a ser até porque não estava sobrando dinheiro. Estava sobrando dinheiro da prestação de contas. E eu não sei algo interno lá deles. Eu não sei te explicar como era, mas a Priscila me chamou. Primeiro o Mohamed disse que me chamou e falou que eu ia fazer mais serviços lá. Entendi. Então vamos separar do serviço. Porque quando iniciou o centro de reabilitação, eu só tinha um serviço lá que era o faturamento. E dentro do faturamento tinha os 33%. Certo, que era fixo. Certo. Quando o Mohamed briga com o Gilberto, nós assumimos o serviço de limpeza e o serviço de lavanderia da UPA Campos Salles, que eram os dois, o Gilberto tinha lá. Certo. Né? Aí a gente assume esses dois, no centro de reabilitação e UPA Campos Salles. Aí isso torna-se fixo também. Ou seja, 33%. Perfeito. Ok? Certo. Aí vamos lá para o centro de reabilitação e tal. Chegou um momento no centro de reabilitação que eles disseram, o Mohamed me chamou e disse, tu vai fazer mais alguns serviços lá, que era o serviço do lago, o serviço das calhas. Porque o que houve no lago? Especificamente o serviço do lago. Vou começar pelo lago. O lago, teoricamente, do projeto inicial, quando iniciou o centro de reabilitação, o lago existia, ou existe, no projeto. Mas se você for lá, não tem lago, não tinha lago. Foi eu que mandei escavar lá e fazer o lago. Aí o Mohamed falou, porra, os caras me entregaram com o lago no projeto todinho, mas a porra não tem lago, só tem lá a marca dos lagos todinho, berçário e tal. E a gente foi lá e escavou. Aí ele disse, Alessandro, quanto tu escava o lago? Aí eu não lembro do valor, agora eu procurei as pessoas que fizessem esse serviço, né?
Mas o cara eu acho que cobrou 300 mil, foi 200 mil e tal para fazer. Ele disse, vamos fazer o valor mensal. Aí foi quando entrou, mas eu preciso também do serviço de câmera, o serviço do lago e eu preciso de devolução de mais dinheiro que tem um valor sobrando para limpeza. Aí foi quando a Priscila falou, mas porra, como é que a gente vai inventar serviço porra, de limpeza que já tem limpeza lá? Aí foi quando ela disse, bora aumentar o quantitativo de pessoas lá dentro, que passou de 100 para 130, não sei exatamente, mas isso aí dá pra gente ver também. Em outro momento eu posso ver essas informações com os senhores. Mas nas notas fiscais a gente já vê que aumentou o quantitativo, aumentou o valor, que era o valor fixo, né? Uma sequência de mês, aí deu esse plus. Foi quando iniciou isso. A questão de 70%. Só que dentro dessa questão da limpeza do centro de reabilitação tem uma situação que é a mais. Que é aqui. Ela tinha tipo... Eu não sei exatamente, mas ela tinha 380 mil para pagar a limpeza. Tinha 380 mil. Ela pediu que eu fizesse uma proposta da limpeza. Ela disse, quanto é para botar 130 pessoas lá? Aí eu fiz minha proposta normal. Aí, hipoteticamente, deu 200 mil. 200 mil é a minha proposta. Aí daí, quando você diminui aqui, vai sobrar do valor que ela tinha aqui, do valor que ela podia torrar com limpeza, sobra 180, né? Sobra 180. Aí ela disse, tu vais me trazer esse 180 de volta. Você tem que fazer a nota de 380. E me trazer os 180. Aí desses 180 aqui, a gente diminuía 30%. 30% era nosso. Por que 30%? Era para pagar o imposto, o que sobrava do imposto era nosso. O que sobrava em torno de 8%, 9,5%, 10%. Porque como a gente fazia na Deflores, a Deflores dava 22 ponto alguma coisa de carga tributária, né? Dessa sobra aqui. Aí ficava 30% fixo. Essa aqui é uma particularidade do serviço do centro de reabilitação. Aí ela diz aqui também, aqui no 380, mas ela tinha aqui do limpeza ainda sobra aqui 50 mil, 80 mil, eu não lembro quanto. Ainda tem 80 mil para limpeza aqui. O que a gente vai fazer? Bora fazer nota para limpeza de duto, tubo de esgoto, essas coisas. Quero que a gente fazia as notas. Aí, dessas notas aqui, ela ficava com 70% e eu ficava com 30%. O que eram os 30%? Pagava o tributo e o que sobrava era meu. Era nosso. Já aproveitando que você está falando disso aqui, tem essa nota aqui, 572 da Deflores, do CRDQ, em dezembro de 2015, no valor de 265.263. Esse é um exemplo disso aqui. Certo, você acabou de falar aí. Aí dessa nota aí era 30. Dessa era 30. Não, dessa nota aí, que foi essa situação que eu falei pra ele. Antes dessa nota aí era mais barato, eu acho que era 100 e pouco. Vê se consegue ver o serviço de limpeza mais antes disso aí. Que é pra poder tu chegar. Tanto é que na mesa, eu só sei que eu entregava pra ela disso, que eu lembro 58 mil, parece. Que é só desse serviço aqui, dessa sobra. Nas minhas anotações tá lá, nessas anotações que eu tô falando, tem esse valor fixo lá, desse serviço. 50 e poucos mil. O senhor conseguiu achar esse mesmo serviço no centro de reabilitação antes disso aí? Porque tem uma de outubro aqui, tá nesse mesmo valor. Outubro de? 2015. Não, para trás. Para trás mais. Veio em janeiro de 2015. No centro de reabilitação. Isso aqui
Observação de perda vai depender do CRDQ. Dezembro de 2014. Não, mas isso aí é 2015. Que aqui tá de 144 mil. Mas eu vê na D Flores, porque isso aconteceu exatamente na D Flores. Vê quanto. Só tem acesso a D Flores aí. Tipo de. Essa situação aconteceu exatamente com a D Flores. A D Flores já não começou num valor alto, não? De 265 mil? Eu tenho julho de 2015 aqui, ó. O julho de 2015. Não, eu acho que não. Quer ver? Volta mais um pouco. Só consegue em janeiro ali de 2015? O ano de 2015 ali. Tá em janeiro de quê? 2015. Qual é o valor? 144 mil. Tá aí, ó. Esse aí. Que é o mesmo da Alessandra lá, né? 144, 798, 93. A nota 277. É. Agora vamos lá quando ele faz o 265. Né? Que é de julho de 2015. É. Aí foi pra 265, né? 2. Aqui embaixo. Cadê? 265, tá vendo? 265. 263. 26363. Ele aumentou 120 mil aí. 63. Mas só que a gente aumentou. Lembra que a gente aumentou o quantitativo de pessoas aqui, né? Tá. A gente aumentou umas 30 pessoas, eu não lembro exatamente quanto foi, mas foi umas 30 pessoas, 20 ou 30 pessoas. Aí, mas desse. Isso é mão de obra, você falou. Mão de obra, a quantidade de pessoas. Aí, tipo, aumentou a mão de obra, deu aqui. A mão de obra foi tudo pra. Foi tipo a 190 mil com aumento de mão de obra. Aí sobrou, de 190 mil, sobrou 75 aqui, né? Aí eu tirei desses 75, nós tirávamos os 30%. 30% da sobra aqui, ó. Só da sobra. Né? Os 30% e devolvi o restante pra ela. Os 30% ficou claro? Ficava com vocês. E os 70 com ela. 70 com ela. Do 75 que era o. Do 75 que era a sobra do serviço lá. Ficou claro? Agora, sendo que antes desses 265, antes de haver esse plus no já tinha o pagamento do 30%. 33, 33%. Aí isso aqui não tinha. Entendeu? Ou seja, nesse 144 aqui, antes já era pago 33. Aí quando aumentou para 265, ficou pagando 30% do. Não, ficou os 33 mais entendi. Entendeu? Entendi. Porque aí, isso aqui, a gente tratou 30% da sobra. Entendi. Entendeu? Entendi. É isso que eu queria deixar claro. Ganhava 2 vezes. Era. A primeira vez e ganhava de novo nesse acréscimo. Isso. É só para deixar claro para que vocês entendessem. Só para finalizar. Tá. Aí ainda surgiu a despesa lá com. Já vai ter. Mas da calha, esses serviços aí eram. Essa forma dos 70% tem mais. Fica claro quando a gente pega, não sei se vocês têm aí, nos e-mails que eu passava para ela com as notas. Vocês têm, né? Então todas as notas que eu enviava para ela do meu e-mail era onde tinha essa situação dos 70%. Agora teve algum momento, por exemplo, que eu precisei fazer serviço lá. Por exemplo, do lago foi feito algum serviço, a gente fez o lago e tal. Uhum. E o que fazia? Por exemplo, emitia nota de 500 mil. 500 mil de nota, né? Para serviço do lago. Eu gastei 200 mil. Qual é esse aí? Você quer dar a limpeza dos dutos? Esse da limpeza dos dutos não foi feito só uma vez de calha. Eu gastei 20 mil reais só e ela me bateu lá e me pagou. Mas as notas? As notas foram tudo devolvidas. Isso aí é uma questão de 30, é aquele questão do 30 a 70.
Eu ficava com 30 e devolvia 70 para eles. Absolutamente todas dessas aí foi isso. Só teve uma vez que eu fiquei com 20 mil reais, que foi o serviço que eu mandei fazer mesmo, de limpeza. Teve que fazer alguma coisa. Eu teve que fazer porque deu problema no estação de tratamento de esgoto da DES lá, eu mandei ajeitar. Né? Isso aí. Então esse serviço as notas fiscais de serviço de limpeza dos dutos, tirando a primeira que. Não necessariamente foi a primeira, foi uma vez. Certo, mas tirando o valor de uma vez. De 20 mil reais que foi me chamado de besteira. O restante o senhor ficava com 30% e devolvia 70%. Era nessa média de 100 e poucos mil? Você lembra? De devolução? Não, o valor é fixo. É o valor fixo. O valor é sempre fixo, por quê? Porque quem chegar nesse valor fixo, que era um valor que tinha mais de sobra na prestação de contas. Então não oscilava o valor. Né? Tanto é que da câmera, né, 170 mil, né, 175, eu acho. Das câmeras, da RMS. Nas câmeras era 175 mil. Aí no início nós fizemos a estruturação das câmeras lá. Colocou câmera, colocou computador, colocou tudo. Aí quanto era para gastar? No início gastou acho que 300 mil, eu acho que foi para instalar tudo lá. 300 mil. Aí abateu desses 75. Aí depois a gente colocou o pessoal para monitorar lá. Para monitorar, pessoas para ficar monitorando a câmera. Aí ficou um contrato fixo mensal. Enfim, o valor que nós acordamos era de 27 mil. 26 mil e pouquinho, arredondou para 27. Era o valor mensal desse serviço. Só que emitia-se a nota no valor de 175. Aí, do 175, abatia os 27, que era o fixo mensal, que era o valor para pagar funcionário e tal, que tinha funcionário lá. E alguma despesa se tivesse câmera quebrada e tal, se quebrasse. E devolvia, aí do que sobrava, tirava 30% e devolvia 70% para ela. Então aqui 175, tirava os 27 aí, sobrava em torno de 150, 30% era seu e 70% era dele, do Mohamed. Isso. Entregue para Priscila. Para Priscila, sempre. Eu nunca entreguei dinheiro em mão do Mohamed. Certo. Nunca. Essa é a operadora financeira dele, era a Priscila. Certo. Então, teve um dia antes, eu acho que um mês antes da nossa prisão, o Mohamed visitou as unidades de saúde, parece que foi em Tabatinga, não sei o que. Aí chamou todo o staff dele lá uma noite, ele sempre despachava à noite, né? Ele tem hábitos noturnos, sempre despachava à noite. De dia ele dormia. Aí, eu acho, enfim. Mas aí chamou o staff dele lá na Salvária, né? Ele despachava lá no escritório da Salvária. Eu me reuni algumas vezes com ele no escritório da Salvária, lá no Atlântico. E algumas vezes na casa dele eu tinha liberdade de ir na casa dele, não sei se as outras pessoas iam, mas eu ia na casa dele. E ele chamou todo o staff dele, inclusive o Euler estava lá, que era o superintendente da... E o Euler me cobrando para fazer o serviço, só que o serviço eu não podia fazer porque não tinha dinheiro que eu devolvia, pô. Sim. Entendeu? Aí o Euler me cobrando, e eu disse, não, eu enrolando, aí eu falei com o Priscila, porra, a gente tem que gastar pelo menos 300 mil para fazer lá dar uma maquiada, pintar aquela porra, ajeitar um monte de coisa que tem pra quebrar lá, tem vidro e tal, não sei o que. Ela disse, não, eu vou fazer algum ruim sobre essa situação e tal. E quando o Mohamed levou todo mundo pra visitar lá as unidades de saúde, ele saiu quebrando o pau. E ele tava visitando as unidades de saúde como um gestor geral de tudo. Não foi pela Salvária, não foi o gestor do instituto. Né, que era o termo que usava, que ele era o dono da porra toda, né? O DPT. Era o dono da porra toda. Inclusive esse termo, o Euler que falava, então, eles usavam esse termo, DPT, o dono da porra toda. Para não se referir diretamente a ele. Para não expor o nome dele. O DPT. Uhum. Não sei se vocês ouviram esse termo, mas enfim. Sim. O DPT era ele. Uhum. Aí ele me chamou lá para reunião, ele me ligava pelo WhatsApp. Aí ele pediu para eu ir lá para uma reunião e tal, no instituto, aí estava todo o staff dele lá e tal, segurança e tal, pedindo o celular de todo mundo. No início da noite, até eu nem gostava de ir, porque a crítica, vai pra puta aí, como é que o cara vai pegar teu celular?
Mas ela vinha quando ele ligava pra mim, dizendo, ninguém sabe que ele só tinha abrido noturno. Né? E quando eu tava na putaria era só de dia durante o horário de expediente. Eu nunca fui pra putaria em horário de fora do expediente, não. Pô, essa porra tá gravando. Mas enfim, é isso aí. Chegou lá, ele começou a me esculachar na frente de todo mundo. Eu fiquei calado quando ele falou. Aí tava lá o superintendente, tá todo mundo. Eu digo, morra, tu falou tudo, eu vou falar, bicho, se foda. Tomando no cu, eu não tenho dinheiro pra fazer essa porra, não, tô devolvendo dinheiro todinho, pô. O dinheiro que eu fico lá, os 30%, é o acordo que era pra pagar tributo e os 10% que vai ficar pra gente, pô. Não tá dando nem 10% mais porque aumentou a carga tributária da empresa. O Euler estava nessa reunião, estava a Priscila, estava o contador deles lá, e tinha mais um cara que assumiu como superintendência, eu acho que é Adriano, tá? Esse cara todinho. Eu falei, é pra tá falando essa merda todinho, eu vou falar que na frente dos caras todinho. Porque eu nunca tinha me reunido com o staff dele, pô. Assim, o contador era o Edivaldo? É, Edivaldo. E o Adriano? O Carlos Adriano também? Acho que é Edivaldo. Edivaldo é o contador. É. O outro é o Adriano. Adriano era o que ia assumir a superintendência. Né? Sim. No lugar do eu, assim, quando eu saiu, que assumiu lá. Eu até me reuni lá com ele lá no Chile. Mas eu nunca tinha ele nunca tinha exposto a essa situação de que havia essa devolução para todo o staff dele, porque quando tratava disso era eu, ele, a Priscila, eu, ele, a Jennifer. O pessoal não sabia. Então, rapaz, se ele falou, se foda, ele que falou. Aí eu expus dessa situação. O Euler ouviu essa conversa. Tanto é que depois eu passei a tratar com o Euler, e o Euler cobrava a Priscila. Pô, a Priscila tem que pagar o tanto que dá dinheiro pra fazer que isso vai dar merda e tal, não sei o quê. Eu digo, eu então pressiona ela aí, bicho, que eu não tenho como fazer serviço, porque se os caras não estão pagando, porra, pra fazer porra do serviço, eles querem que traga o dinheiro inteiro pra cá. Entendeu? Só pra... Voltando lá à questão do... Teve alguns serviços, então... Vamos lá. O senhor falou que utilizou a empresa lá do Marco Barbosa Moema. Foi o dinheiro do aniversário lá do CRDQ? Foi. Foi pra isso? Foi. Aquele dinheiro voltou pro... Não, aquele dinheiro foi gasto uma parte, um valor que foi pago mesmo de aniversário, então não sei o quê. O senhor lembra? E voltou. Não lembro não. Mas aí foi tirado esses 30%, tirado o valor e devolvido o restante. Devolvido 70%. Então dessa nota... sobra. Dessa nota também foi devolvido 70%. Foi devolvido, foi. Foi sim. Da empresa lá do Jonathan. A JB. JB Queiroz. Foi o serviço do Lago. Que é o 70%, que voltava 70%. Agora, quando havia um serviço feito, aí se deixar claro, quando havia um serviço feito, que ela me chamava primeiro e dizia, Alessandro, quando vai custar isso aqui? Enfim, eu chegava, mandava cotar, porque na verdade não era eu que fazia, eu quarteirizava o serviço. Né? Aí eu mandava cotar com alguém, chegava no valor do cara que vai fazer, vai dar 50 mil, eu falava, o cara cobrou 50 mil. Ela disse, então paga ele abaixo dos 70%. Entendeu? Mas aí o senhor ficava com 30 e daqueles 70... ela batia porque o 30% sempre foi para eu operacionalizar isso e pagar tributo. O tributo não é dinheiro meu, nem teu, nem de ninguém, é do governo. Né? Certo, então aí só uma questão, do Lago, então, o Lago foi desde 2015 que vem pagando lá? Foi desde 2015. Mas qual foi a primeira vez que mexeu nesse... Foi a primeira nota que eu emiti, eu não lembro, cara, de cabeça eu não lembro, mas a primeira nota que eu emiti já veio esse serviço do Lago, já veio com essa situação de 70%. Na nota tem a descrição, porque é o seguinte, é fácil, porque está documentado as notas. E por que o Lago não funcionou? O que aconteceu nesse lago aí que... O lago teve primeiro que quando foi, ele teve problema na estação de tratamento de esgoto lá deles e estavam jogando fezes lá embaixo de onde a gente puxava a água. E quando foi para colocar os peixes, a gente fez o lago todinho, inclusive tem foto e tal. A gente fez o lago, conseguiu cavar todinho. Quando foi para colocar o peixe, que mediram a coisa da água, a água estava só com as fecais, os peixes não davam, não estava tudo poluído. Aí aí eles disseram que iam resolver o problema da estação de tratamento, que foi quando para poder a gente bombear a água do Igarapé lá embaixo também, que parece que tinha uma granja lá perto também. E os caras estavam jogando dejeto da porra da granja lá dentro do Igarapé também. Aí o peixe não conseguiria ficar ali no lago. Aí tanto é que o cara voltou com o peixe todinho. Levou lá pro Presidente Figueiredo e tal, não sei o que, enfim, guardar lá no viveiro dele, porque não tinha como ficar lá. Mas isso foi depois da fiscalização da CGU? Não, no início. No início.
Aí depois a gente meio que relaxou com o lago, né? O lago, a estação de tratamento não funcionou, não bombeou e tal, e relaxou. Ficou só emitindo nota e tirando os 30% e devolvendo 70%. Aí quando a CGU apareceu, que teve essa fiscalização lá, que o Mohamed foi lá, que foi em cima, aí foi quando ele disse, a gente precisa fazer a porra do lago, então não sei o que. Precisa colocar, aí eu falei, disseram pra mim, a culpa não é o Alessandro que não fez a porra do lago. Aí lá vai o Alessandro lá se explicar. Eu digo, eu não fiz o lago porque tava com problema na porra da extração, e vocês estavam poluindo Igarapé, que aí fui explicar qual era a situação. Porque não necessariamente chegava tudo a ele, né? Eu acho que em função a prisão não passava problema para ele nesse volume. Mas não tinha que ter uma licença para fazer esse projeto aí, não? Porque até então estava licenciado, né? Porque o lago tava teoricamente entregue. Quando entregou o centro de reabilitação, teoricamente o lago já estava lá. Já tinha um lago? Já tinha um lago, é isso que eu estou dizendo. O lago do projeto. Então, no caso do serviço, era só de a manutenção do lago, era a manutenção do lago. Seria a manutenção de peixe, manutenção dessas coisas. Tanto é que era a manutenção preventiva, corretiva do lago, né? Então, isso foi o quê? A empresa que construiu o CRDQ Cara, já era para ter entregado com água funcionando, era. Entendi. Entendeu? Certo, aí... Isso aí eu ouvi do Mohamed, a gente me falou, era para ter um lago naquela porra e tá no projeto e não tem. A gente precisa cavar a porra do lago lá. E no projeto realmente tem o desenho do lago lá. Se você vê o projeto do centro de reabilitação, tem o desenho do lago lá. Mas não tinha um lago. Quem fez o lago fui eu. Foi nós que mandamos fazer. O lago escavado em si não tinha. Tem um serviço também aqui acho que é da KRV, que é do manutenção nos alojamentos. Não, isso aí era aquela manutenção predial que inclui nisso aqui também. Mesma coisa. Porque assim, é o 70-70. O CRDQ tinha a empresa, a Daftec, que fazia a manutenção, pequenos reparos. Só que veio alguns meses, veio da KRV com algumas manutenções de alojamento. Não foi feito nada, não foi feito nada. Nada, só foi com raríssimas exceções. Raríssimas exceções, que foi uma passarela que a gente fez lá e a gente arrumou uma estufa. Aí isso também foi besteira, coisa de 20 mil, 30 mil, 40 mil. O resto foi tudo 30-70. Essas notas, fica claro, na 30-70, nesse serviço de 30-70, quando você pega as notas que eu enviava direto para o e-mail da Priscila e as outras que ficavam para trás. Porque essas notas do dia a dia aqui, não era eu que emitia. A nota da Priscila, que eu mandava para a Priscila, era eu que emitia. Inclusive a JB, o Jonathan me deu a senha dele, inclusive tem lá no meu computador, acho que tem a senha da JB lá. E a senha da RMS para emitir nota também, o Márcio me deu. Então era eu que emitia essas notas. Então era tipo, a Priscila me avisava, eu acho que tem eu falava com ela muito no Telegram. Tem lá no Telegram, leia e emite as notas. Era isso aqui, essa situação. O senhor falou da RMN, que é do Márcio. Do Márcio, né? O senhor falou que no início teve uma despesa, né? Isso. O senhor acha que foi quanto? Uns 300 mil. 300 mil eu tenho anotado lá nessas anotações que eu fiz. Inclusive eu mandei para a Priscila isso via projeto. O Márcio fez um projeto de tudo descrito, inclusive com desenho, como é que ia ficar. Então ficou uns 300 mil que para montar ali. Eu não sei exatamente o valor, mas eu acho que é essa a média. Mas aí as notas depois era o percentual que voltava? Tirava, porque depois ficou 27 mil mensal, porque ele colocava o pessoal dele lá. A manutenção. Aí porque era 175 mil, se eu não me engano, né? Era 175 mil a nota da RMS. RMS, tanto é valor fixo também mensal. Cadê? 175.240. É sempre esse valor aí. Então desse valor se tirava. Desse valor aí eu tirei os custos no início, né, de implantação das câmeras. Depois E depois ficou um valor mensal para pagamento de funcionário que a gente tinha lá. De 27 mil mês. Que tirava dos 70%? Dos 75%. Era, dos 70%. Tirava. Aí eu devolvi o restante. Por exemplo, de 175 mil, quanto que dá? Toca aí, por favor. Tem como ver aí na calculadora. 175 mil, 240,50.
240,50. Aí, menos 27. Não, perdão, menos 30%. Não. 30% é 52 mil. Tá. 122. 122, 600. Aí desses 122 eu tirava os 27 dele e devolvia o resto pra ela. Entendi. Entendeu? Ficou claro, hein? Entendi. Isso aí foi o percentual que fica com o cara da empresa? O cara da empresa o cara da empresa recebia os 20% e ficava com os 30% também, que era para pagar Os tributos, né? os tributos e os 10% lá do que sobrava, eu dividia 5 com ele e 5 comigo. A segurança armada era contigo também? Não. Então só tinha o Márcio, que era da eletrônica, Era. o Marcos e o Jonathan, que era Da JB lá, que é meu. daquele da Moema, Isso, da Moema. J. Queiroz, Isso. a KRV, que Isso. é sua irmã, né? É aquela. Sua irmã. É que só dá o nome, na verdade, pra E empresa. a Davi e A Deide Azevedo Alessandra. Flores. O senhor tem ideia do montante que o senhor devolveu para... Eu não tenho ideia, mas se eu fazer essa conta, pegar as notas fiscais, eu sei. Eu não tenho ideia agora, pensando aqui, eu não, sinceramente não tenho ideia. Não sabe. Mas se eu pegar as notas fiscais e fazer a soma de tudo, eu sei. Porque baseado nos percentuais. Baseado nisso aí. Porque o percentual era fixo, então O senhor sempre levava o dinheiro para a Priscila? sempre Era precisa. o senhor que levava? Só eu que levava. Só o senhor? Só eu. O senhor ia com o quê? Na sacola, mochila? Mochila, bolsa de couro, mochila preta. Inclusive, eu já falei, vou reiterar, o pessoal lá da Salvada, o funcionário dela, o segurança dela, me via sempre fazendo esse movimento, então ele sabe, o Edson lá. E o Euler, ele desde quando sabia desses... Desde a reunião, ele só soube dessa situação de devolução na reunião lá que eu tive com o Mohamed. Eu não sei. Quem foi? Foi esse ano? Foi esse ano, foi antes da gente ir preso, um mês antes. Um mês e pouquinho, eu não sei dizer. Mas como é que ele era o superintendente? Não sabia dessas questões de serviço que não estava sendo feito? Eles achavam que, por exemplo, o Mohamed deu a entender que, na reunião lá que a gente estava, que ele estava com o Estado, deu a entender que eu era filho da puta, porque eu estava recebendo pelos serviços e não estava sendo feito. Não estava recebendo, não fazendo, né? Aí foi quando eu pilotei, eu digo, eu deixei ele falar, aí as pessoas não gostaram de enfrentar ele, eu enfrentei. Tanto é que quando ele brigou com o Paulo, que teve essa situação, eu falei pra ele, eu disse, Mohamed, eu não vou vivo disso aí não, eu tô tomando teu cu, pô. Eu tenho serviço, eu opero com o Estado tem um monte de vezes. Aí ele me respeitava nesse sentido, porque eu enfrentei, tipo assim, eu tô operacionalizando um monte de coisa pra ti, caralho, já te dei um monte de dinheiro, devolvendo dinheiro pra ti, tu vem frescar comigo quase de 20 mil reais, né, que eu dava 20 mil reais pro Paulo. Te foder. Aí, enfim, eu tive essa discussão com ele, eu me encontrei com ele lá nessa situação do Paulo, quando nós chegamos de viagem, no dia que nós chegamos de viagem, um dia depois, eu me encontrei com ele lá dentro do Tropical Hotel. Aí ele me falou e tal, que não queria mais que o Paulo ficasse aqui e tal, que eu me afastasse do Paulo por eles e tal, não sei o que a gente tinha negócio junto, não ia ficar bem visto, né? Ele tá andando com o Paulo e tal. Que ele, enfim, não queria que o Paulo ficasse mais em Manaus. Inclusive ele parece que ele chamou a mulher do Paulo algumas vezes pra falar sobre isso, né? Pra que eles fossem embora e tal. Porque o Paulo disse que tinha uma vida muito simples em São Paulo. O Paulo. Aí aqui em Manaus o cara foi morar na Ponta Negra, convivia com o pessoal com um nível social melhor, então o Paulo achou que aqui em Manaus seria muito mais viável ele ficar aqui. Ele disse, Alessandro, eu não volto. E eu até bagunçar com ele, eu digo, o que tu vai fazer em São Paulo, cara? Nem água tem naquela porra, que foi naquela época que... Então eu tinha uma excelente relação com ele, nós viajamos juntos e tal com o Paulo, eu conversava muito com ele. O Mohamed mandou uma mensagem pra ti, eu não sei se foi pra ti ou Davi, dizendo que ele sabia que tinha uma investigação. Ele falou pra mim, né? Ele falou pra mim no dia que eu consegui que ia preso e tal. Ele sabia. Mas ele tava jogando verde pra ver se conseguia alguma coisa de ti? Não, de mim até porque eu não tinha como conseguir nada de mim, porque a informação tinha que ter era dele, porque teoricamente ele que tinha acesso. Sim, você achava então que ele sabia que estava jogando verde ali? Não, ele disse que sabia que a gente que ia ser preso. Ele estava esperando. Em função Mas a gente inclui o senhor, os outros pessoas? Não, ele falou que tanto é que no dia
da reunião lá que o Euler tava, ele falou, tu também tá fudido, eu também tô fudido, sabe que disso, tu não tá fazendo a porra do serviço. Foi quando eu falei, eu não tô fazendo serviço porque tu tô devolvendo, porra, tu não deixa eu ficar com dinheiro pra fazer o serviço. E isso o Euler ouviu, isso o contador dele ouviu. Foi a primeira vez que eu tive uma reunião com um monte de gente desse e que se expôs a essa situação pra ele. Entendeu? Aí ele disse tipo, tu tá com uma vida confortável. Minha vida confortável eu tenho porque eu trabalho, pô, eu sempre trabalhei. Parece assim que eu vivia do dinheiro da OES. Eu não vivia do dinheiro da OES. Do Instituto Nova Caminhão. Como eu já falei, eu trabalho com o Estado desde 17 anos. A minha empresa é de 2005. Então o nosso volume de negócio com o Estado era quase 2,5 milhões mês. O fixo da OES parece que era 700 mil, eu não lembro exatamente, mas é um valor quebrado. Então, e desse fixo aí a gente ficava ali com uma média de 50 mil reais, eu dividia com o Davi. Entendeu? Foi o que eu falei pra ele, não é 30 mil reais, 20 mil reais que vai mudar minha vida não, cara. Enfim, eu tô trabalhando, eu não consegui, no dia que eu tive essa briga com ele, Ricardo Paulo, eu falei, rapaz, se quiser arrumar outro pra fazer essa porra pra gente, pode arrumar, pô, tô nem aí não. Eu nunca vivi só da OS não, pô. Eu sempre trabalhei. Então eu tive essa conversa com ele, nesse sentido. Vamos encerrar então mais esse período aqui, a gente reinicia o próximo. Tudo bem. Posso ir ao banheiro?